Você está na frente de um rei tirano. Ele é a personalidade mais poderosa de sua nação. Qualquer pessoa que desrespeitá-la, ele pode mandar matar a qualquer momento. Contudo, você é um bobo da corte. Você pode fazer sátiras e humor, brincadeiras com tudo e com todos, inclusive com o próprio rei. Até porque você tem licença artística para fazer tal feito. Isso também serve de exemplo para o comediante e faz piadas simples e do cotidiano até piadas mais complexas e mórbidas, ou seja, piadas pesadas. Faz piadas sobre amigos, famílias, amor e também piadas gordofóbicas, machistas e contra as minorias. Pois, para os comediantes, piada não é opinião. E no stand-up, se você se ofender com uma piada, é quase como se fosse uma hipocrisia. Como diz o Danilo Gentili, quando você ri da piada do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. O meu nome é Abner Júnior e esse aqui é o canal The Origin. E hoje eu vou falar para vocês a origem do stand-up comedy. O stand-up é nacionalmente conhecido e muitas pessoas gostam. Lawton Shows, inclusive, tem vários grupos de comédia e centenas de comediantes ao redor do Brasil. Mas o início dessa modalidade de humor veio muito antes do que você imagina. A real origem do stand-up comedy é incerta, para não dizer desconhecida. Não existe um consenso geral para saber como realmente ela surgiu. Apenas algumas teorias baseadas em comportamentos semelhantes. A princípio, a informação mais próxima de onde surgiu o stand-up comedy é que tenha surgido na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos. Mas vale ressaltar que há algumas semelhanças entre o bobo da corte e o stand-up comedy. Mas claro, o bobo da corte utilizava muito mais outros artifícios para poder fazer comédia, ou então para poder chamar a atenção da realeza. O stand-up não, é apenas piada de cara limpa. Mas o bobo da corte muito mais parece uma inspiração do que exatamente o surgimento do stand-up. No século XIX, nos Estados Unidos, é onde podemos dizer que teve lá as raízes do stand-up comedy. Na época, os comediantes eram tratados apenas como meros contadores de piadas, ou anedotas. Eles não tinham tanto conhecimento e as suas funções eram apenas para poder aquecer as plateias de programa de rádio ou de TV. Jack Benny, Fred Allen e Bob Hope são considerados os pais do stand-up. Eles que eram considerados os mestres de cerimônia na época de ouro da rádio nos Estados Unidos. Geralmente eles começavam seus programas com esses números cômicos. Logo, esses mestres começaram a fazer shows noturnos, conversando com a plateia, fazendo boas improvisações e até mesmo introduzindo bandas. Esse estilo também começou a aparecer na televisão. E não demorou muito para as pessoas começarem a frequentar clubes apenas para poder assistir esses monólogos engraçados. Outra pessoa também muito importante para o surgimento do stand-up foi aquele que é considerado o primeiro antepassado famoso do stand-up comedy, que foi o escritor norte-americano Mark Twain. Parece que estamos tailandês. Ele era o autor das Aventuras de Tom Sawyer e conhecido pelas suas tiradas inteligentes. Em 1895, ele começou a entrar numa crise financeira que fez com que ele começasse a fazer várias apresentações ao redor do mundo. E nas suas palestras ele fazia muitas piadas engraçadas e interação com o público. Um dos principais berços desse tipo de humor foi vaudeville. Era um tipo de show popular nos Estados Unidos que durou dos anos de 1890 a 1930, que se apresentava diferentes artistas, cantores, acrobatas, dentre outros. E os mestres de cerimônias precisavam ser bons no improviso. E o melhor exemplo disso foi Frank Fay. Aos poucos, porém, o vaudeville começou a sumir e o stand-up começou a substituir. No final dos anos 50, para o decorrer dos anos 60, o stand-up começou a se tornar algo refinado, apenas para boêmios e intelectuais. Tanto que alguns clubes começaram a tirar os shows musicais e começaram a colocar apenas de comédia, criando aí casas de comédia. E com isso, uma nova geração de humoristas começou a surgir, trazendo outros tópicos, como por exemplo política, relações raciais e teor sexual. O ambiente que era de culto e evoluído começou a dar espaço para pessoas negras e mulheres. E daí que começou a surgir nomes como por exemplo Woody Allen, Shelby Berman, Redd Foxx e Bill Cosby. O stand-up começou a explodir lá nos anos 70, com muitos artistas começando a ser conhecidos de maneira nacional. O estilo que nascia nos clubes noturnos começou a ganhar espaço em teatros e até mesmo lotando estádios. Muitas dessas estrelas do stand-up começaram a ter contratos com televisão e até mesmo com cinema, como por exemplo o Robin Williams, Ed Murphy e Billy Crystal. E com isso, há uma explosão também de locais oferecendo para que essas pessoas pudessem se apresentar, incluindo turnê por várias cidades. Nos anos 80, com o advento da HBO, que apresentava comediantes sem censura, e outros canais a cabo, como por exemplo o Comedy Central, contribuíram para o boom do stand-up comedy. E, mano, pode falar alguma coisa, bicho. Quero ficar sozinho aqui não. Foda-se. Porém, lá para os anos 90, o stand-up começou a cair, até porque começou a surgir muitos comediantes e muitos deles eram considerados medíocres. E daí surgiu o stand-out.
Piada em inglês. Mas, no novo século, começou a surgir novos talentos para poder reerguer o stand-up comedy. Até porque ela foi oxigenada com novos meios de divulgação, como internet e outros programas de televisão. Durante esse período que começou a reerguer, eu poderia dizer vários nomes, mas eu vou dizer um que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Chris Rocker. A partir dos anos 2000, meu parceiro, o stand-up começou a explodir por todo o mundo, e em vários países, inclusive no Brasil. No Brasil, começou a chegar o One Man Show, que era algo semelhante ao stand-up, porém tinha lá outros artifícios de humor. Até porque a gente tem que lembrar que o stand-up ele tem uma maneira de ser feita, e se apresentar de cara limpa e com piadas que você mesmo criou é uma das regras do stand-up. Em 1960, com o gênero One Man Show, a pessoa mais famosa que utilizava desse modelo de comédia se chamava José Vasconcelos. Não somente ele, mas também teve outras pessoas que começaram a fazer shows solos por aí, e começaram a apresentar de cara limpa, como por exemplo Chico Anísio, Dercy Gonçalves e, claro, Jô Soares. Mas como falei, eles não utilizavam exatamente o stand-up original. Tinha algumas coisas ali que não era muito comum, até porque muitos deles utilizavam anedotas em suas piadas. Apesar de ter show de comédia lá pros anos 60 de maneira solo, o stand-up veio estourar apenas nos anos 2000. E alguns humoristas foram importantes para essa expansão do stand-up aqui no Brasil, como por exemplo, Diogo Portugal, Bruno Mota, Rafinha Bastos, Fábio Porchat, Fábio Rabin e, claro, Danilo Gentili. Grupos de comédia também foram muito importantes para ter toda essa expansão da comédia brasileira. Mano, o que pesa 1 tonelada e não sabe voar? Não sei, mano. A mais... Caralho. E desses grupos de comédia, um dos mais importantes foram Clube da Comédia Stand-Up, Comédia em Pé, Comédia ao Vivo e assim por diante. E também não se pode esquecer da televisão, que foi de suma importância para o crescimento do stand-up comedy. No ano de 2008, vários programas de televisão começaram a apostar nesse modelo de humor, como por exemplo Altas Horas do Sérgio Grossman, que permitia com que os comediantes apresentavam um pedacinho do seu show. E também não podemos esquecer do espaço que Jô Soares deu para esses comediantes, como por exemplo Diogo Portugal. E também a gente não pode esquecer do icônico programa CQC, que era da rede Bandeirantes. Nesse programa tinha como integrantes Rafinha Bastos, Danilo Gentili e Oscar Filho. E os três eram da área do stand-up comedy. O Domingão do Faustão foi muito importante também para a expansão do stand-up comedy. E na primeira edição do Quem Chega Lá, teve como finalista Léo Lins e Marcos Castro. Hoje, no cenário atual, vários comediantes começaram a surgir por conta da internet, como por exemplo o Thiago Ventura e o Whindersson Nunes. Não se pode esquecer também da Bruna Aloysi e do Afonso Padilha. E gente, tem vários grupos de humor e vários comediantes que eu poderia falar aqui pra vocês, mas esse vídeo aqui seria de 1 hora. Mas estes pra mim são um dos mais importantes para a divulgação e o crescimento do humor. Se você é comediante, você sabe que é quase impossível não se envolver em polêmicas. Até porque tem aquele famoso lema: humor não tem limite, mas tem local. E esse lema, por si só, já é muito polêmico. Até porque muitas pessoas falam que o humor tem limite sim. E com isso, por diversas vezes, os comediantes são perseguidos e processados por conta de suas piadas ofensivas. E que tem muitas vezes teor depreciativo. Mas parte do stand-up tem um gênero específico que é muito mais polêmico, que é o famoso humor negro. E cara, na moral, daria pra poder fazer somente um vídeo sobre o humor negro e suas polêmicas e seus principais representantes. E é claro que vocês querem que eu fale dele, do Léo Lins. Até porque Léo Lins, no gênero humor negro, é considerado o principal representante. Foi perseguido por políticos, foi proibido de fazer show e principalmente tem centenas de processos. Contudo, esse assunto eu vou falar no próximo vídeo. Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, por favor, clica no gostei. Quando o cara tá carente de like. Por favor, clica no vídeo. Clica no gostei. Não esquece também de comentar aqui embaixo. E se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aí. É isso, tamo junto, Deus é bom, o diabo não presta, hein?